Apocalipse, capítulo 3, versículo 15. Amém? Vou esperar os irmãos todos acharem para a gente ler junto. Amém? Apocalipse, capítulo 3, versículo 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença te pedindo, Senhor, continua falando conosco, Pai, como o Senhor já tem falado, que o Senhor possa tomar a vida dessa sua humilde serva, Jesus. Eu sei, Jesus, que de mim não provém nada bom, que eu não posso entregar nada de bom para essas pessoas, mas eu me coloco aqui, Senhor, como um canal a ser usado pelas Tuas mãos, que da minha boca só saiam as palavras direcionadas do Teu trono, Pai. Não permita, Jesus, que saia de cima deste altar nada que provém do homem, nada que provém da Maísa, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Então fala conosco, permanece conosco e que os nossos ouvidos estejam atentos. Tira agora, Senhor, toda distração, tudo que vem para nos atrapalhar e nos desviar do alvo, que nossos ouvidos possam estar limpos e os nossos corações sensíveis para entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e suplicamos. Amém. Pode tomar o seu assento. Aqui em Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 14, é uma carta, que o apóstolo João escreve à igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia, ela tem a característica de ser uma igreja rica. Era uma igreja que tinha dinheiro, Diferente da carta anterior, que ele escreve à igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia era uma igreja rica, que se considerava autossuficiente, a gente pode dizer. Rica em coisas materiais e pobre espiritualmente. E como nós vemos isso hoje em dia? Como nós vemos, e a gente vai falar sobre isso, que atualmente, hoje em dia, nos dias atuais, nós somos medidos pelo que nós temos. Nós somos medidos pela roupa que nós vestimos, pelo carro que nós andamos, por onde nós moramos, em como é a nossa casa, as pessoas que nós andamos, querendo ou não, irmãos. Não porque nós somos pessoas ruins, mas porque o ser humano ele é muito visual. E a gente tem essa característica de julgamento. A gente não consegue deixar de julgar alguém. Se você ver, vou até falar aqui, mas é uma brincadeira, tá, irmãos? Você está andando com o seu carro, vem duas pessoas numa moto, bermuda, chinelão, querendo ou não, a gente vai ficar assustado. Talvez seja duas pessoas que estão indo para a igreja, dois irmãos, mas a gente, estou dando esse exemplo para que vocês peguem o que eu quero dizer. A gente é visual, a gente julga. E hoje em dia a gente é medido por isso, por como a gente se apresenta por fora. Pelo carro que você tem, pelo lugar onde você almoça. Ai, mas eu não almoço na praça de alimentação do shopping, porque eu não gosto de gente, eu não gosto de... E a gente está muito preocupado com isso, com o ser, com o ter, com o mostrar, querendo ou não, irmãos. E aí, a consequência disso, dessa preocupação que nós temos, não estou falando, não só os jovens, mas todos hoje em dia são assim, Nós somos assim. Essa preocupação constante, porque nós vamos ser julgados pela casa que nós moramos, por como nós estamos. A consequência disso é que a gente vive em prol disso. O mundo é assim. Você vive para conquistar algo. Quando você conquista, você precisa de algo melhor. Quando você é jovem, o que importa, o que mais importa é a forma como você se veste, é o tênis caro que está no pé, é a roupa de marca. Quando você cresce, você é adulto, poxa, agora eu tenho que me casar, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter um carro, eu tenho que fazer uma faculdade. E aí, conquistou o carro, conquistou a casa, não, mas agora eu preciso de um carro melhor. Não, essa HB20 não me serve mais.
Agora eu quero um Volvo. Glória a Deus, eu quero. Se Deus quiser me dar, eu recebo. Mas enfim, irmãos, a gente vive a consequência, né, desse mundo que a gente vive, que se importa tanto com a aparência, com o exterior, é que a gente vive em prol disso. A gente nem percebe muitas vezes, mas quando o Senhor falou essa palavra ao meu coração, eu falei, meu Deus, eu sou assim. A gente não percebe, mas a gente é assim. A gente vive porque nós compramos, graças a Deus, eu e meu esposo, nosso apartamento, mas agora eu quero quitar o apartamento. A gente comprou um carro, eu não quero trocar, mas no futuro, quando eu tiver filhos, eu quero um carro mais seguro, eu quero um carro maior. E eu me peguei nisso. O Senhor, Ele conseguiu me mostrar isso, não porque eu quero, não porque eu quero mostrar que eu estou num bom apartamento, eu quero mostrar o carro, eu tenho que me vestir bem por causa disso, mas inconscientemente, irmãos, a gente acaba vivendo uma vida em prol disso. A gente acaba vivendo com essa preocupação constante do dia de amanhã, do que a gente vai comprar esse mês, o que a gente vai comer amanhã, eu preciso de uma roupa, eu preciso de um carro. Quando o Senhor, Ele nos ensina, Jesus, a orar, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é o pão do mês, não é o pão do ano. A gente acaba vivendo nessa preocupação constante, esquecendo que Ele é o nosso provedor, que é Ele que vai prover todos os dias. Pode ser que hoje você olhe e pense, vai faltar para amanhã. Mas você dobra o seu joelho e fala, Senhor, o pão nosso de cada dia, o meu pão de cada dia, que o Senhor possa prover. Para mim parece que vai faltar amanhã, mas eu sei que o Senhor é um Deus poderoso, que pega 5 pães e 2 peixinhos e alimenta uma multidão. Então eu não vou temer. Nós precisamos, irmãos, parar de nos preocupar com isso. E muitas vezes, né, as pessoas elas têm essa necessidade de mostrar, às vezes não é nem para se satisfazer ou para, sou feliz porque eu conquistei isso, mas para mostrar para o outro. Não porque um dia alguém duvidou de você, alguém falou que você não ia chegar lá, alguém falou que você não ia ser ninguém, então eu vou provar que essa pessoa estava errada. Eu vou fazer uma faculdade, eu vou comprar o meu carro, a minha casa, para provar que todo mundo que falou de mim, que as pessoas que duvidaram de mim estavam erradas. E a gente vive pautado nisso, em mostrar, em ser, em ter. E a vida financeira hoje se tornou mais importante do que a vida espiritual. Nós que somos cristãos, nós sabemos que essa não é a nossa pátria, que nós estamos aqui de passagem. E não, irmãos, que a gente não tenha que trabalhar e não possa conquistar as coisas. Mas o que é a nossa prioridade hoje? O que é mais importante hoje? Hoje o dinheiro, ele é o Deus desse século. Infelizmente, mas as pessoas são movidas por isso, por dinheiro. Porque, como eu falei, a gente quer mais e sempre quer mais. O Neymar lá, que está super rico, não sei, tem um barco, parece, um navio, eu não sei porque eu não acompanho. Mas, com certeza, ele quer mais. As pessoas elas não ficam satisfeitas. É muito difícil a gente olhar para alguém e a pessoa está 100% satisfeita. Não, estou satisfeita com o que eu tenho, com o carro que eu tenho, com a casa que eu tenho, as roupas que eu uso. Não, a gente sempre quer mais. Natural do ser humano, mas a gente precisa tomar cuidado, porque isso acaba virando uma idolatria. O dinheiro, ele acaba virando uma idolatria. E aí eu fui pesquisar, né, o significado da palavra, e se a gente for, né, colocar nesse contexto bíblico, a idolatria é colocar qualquer coisa, seja uma pessoa, um objeto, uma ideia, um desejo, no centro da sua vida, que devia ser o lugar de Deus. E a gente pode até pensar que não, irmãos, mas a gente acaba cometendo, né, isso. Eu vou ler rapidamente, os irmãos não precisam abrir, em Colossenses capítulo 3, versículo 1 até o 6. Aí, os irmãos que quiserem acompanhar, fiquem à vontade, mas vou ler para não tomar muito tempo. Que diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida é escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória.
Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E aí eu fui ver também o significado da palavra avareza. O significado da palavra avareza é um apego excessivo ao dinheiro, a bens e riquezas. E a palavra do Senhor fala em Colossenses, nós, cristãos, já morremos para esse mundo. Quando nós nos batizamos, nós estamos morrendo e vivendo uma nova vida, começando uma nova vida. E a nossa vida com Deus, então por que, se já estamos mortos para o mundo, nós vamos buscar as coisas que estão no mundo? Nós sabemos que a nossa vida, a nossa nova vida começou agora e ela vai ser eterna quando Jesus voltar e nos buscar. Então nós precisamos cuidar do que vem aí. Como vai ser a sua eternidade? E nós muitas vezes, irmãos, eu vou focar em dizer isso porque o Senhor tocou muito no meu coração. Isso passa desapercebido. Não estou falando só das pessoas que estão no mundo. Muitas vezes nós que estamos na igreja também temos esse apego excessivo a bens materiais. Temos um apego excessivo ao dinheiro, a conquistar. É muito importante conquistar. Poxa, mas você tem 30 anos e você não comprou ainda uma casa. Você tem 30 anos e você não tem um carro. As pessoas estão mais preocupadas com isso, que colocam metas aí que nem existem. As nossas vidas são individuais, mas o ser humano ele tem essa cabeça de que, não, se você vai casar, você tem que ter uma casa já. Não, mas se você tem uma casa, você tem que ter um carro, você não vai ficar andando de ônibus. E a gente está apegado a isso sem perceber. Sem perceber, você está apegado à casa que você mora. Sem perceber, você está muito apegado ao carro que você tem, ao que você quer conquistar. E aí nós nos enganamos muitas vezes pensando que nós não somos assim. O Senhor falou muito comigo também, eu não estou doutrinando ninguém ou querendo ensinar algo para alguém, eu estou passando aquilo que o Senhor primeiro me ensinou e falou comigo. Você pode até dizer, Deus é o centro da minha vida, se eu perguntar. Deus é o centro da sua vida. E aí eu vou fazer algumas perguntas, os irmãos não precisam responder, obviamente, mas beleza, Deus é o centro da sua vida. Qual é a primeira coisa? Pense aí, você sozinho. Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Quantas horas do seu dia que Ele te deu, que Ele permitiu que você acordasse com saúde, respirasse, se alimentasse, esse dia que Ele te deu de 24 horas, quantas horas desse dia você passa assistindo TV ou no celular? É o mesmo tempo que você passa lendo a Bíblia e orando? Eu duvido, é difícil, né? Você se alimenta todos os dias, certo? Porque é uma necessidade biológica. Nós sentimos fome e a gente come. E o seu espírito, você alimenta todos os dias também? E se eu perguntar para você, quais são os projetos que você tem para esse ano? Quais são as metas? O que você planejou para esse ano? Com certeza, muitas pessoas, não todas, não estou generalizando nada, irmãos, mas com certeza muitas pessoas vão falar, não, esse ano eu quero fazer uma viagem assim, não, esse ano eu quero trocar de carro, esse ano eu quero começar uma faculdade. E as coisas de Deus? E as coisas da sua nova vida? É muito difícil a gente, assim, você confia que o seu trabalho te sustenta, a gente precisa do emprego, mas é uma necessidade esse emprego que você tem. Se você perder ele hoje, o que vai ser de você? Você está preocupado com o dia de amanhã, mas se eu perder esse emprego, o que vai ser da minha vida? Eu tenho isso para pagar, eu tenho isso para fazer. O seu sustento, por acaso, vem do seu próprio braço, da força do seu braço? Não é do Senhor? Não é Ele o nosso provedor? Por que a gente anda tão preocupado com o dia de amanhã? Por que a gente se apega tanto ao emprego que a gente tem? Porque eu sei que se eu perder esse emprego hoje, não vai me faltar nada amanhã. Porque as nossas necessidades são supridas pelo Senhor. Então, a gente se pega, irmãos, apegado a isso e nem percebe. Você se pega um escravo do seu próprio trabalho e nem percebe.
tão preocupado com o dia de amanhã, tão preocupado com as contas que tem para pagar, com o alimento que tem para pagar, e que você acaba achando que você é quem sustenta a sua casa. E não é assim. Não é o meu marido que sustenta a minha casa, não sou eu, não é o nosso trabalho. O nosso trabalho foi o Senhor que nos deu, nós damos graças a Deus por isso. E nós estamos lá, até que Ele permita, nós estamos lá. Mas se um dia acontecer da gente perder, a gente vai se desesperar, a gente vai se assustar, porque relembre agora até aqui como foi a sua vida, quantos momentos de dificuldade o Senhor não proveu, quantos momentos difíceis e Ele não deixou faltar. E eu vi uma postagem há uns dias atrás, uns meses atrás, que eu comentei com meu marido, eu vi no Instagram. Eu estava orando e pedindo algo ao Senhor. E aí ele me respondeu. Eu tinha visto uma moça tinha postado um versículo, eu tirei print e falei, depois eu vou ler. Parece interessante, que ela postou um texto. E aí depois eu vi uma outra publicação que dizia a mesma coisa. Deus, Ele não provê o seu luxo. Ele pode te dar aquilo que você quer além, em abundância. Ele pode. Mas Ele provê aquilo que nós necessitamos, Ele nunca deixa de prover. O pão de cada dia, por mais que não seja aquele café da manhã de hotel com frutas, com frios e bacon, mas Ele não vai deixar faltar um pãozinho de sal. Ele não deixa de prover aquilo que nós necessitamos. Talvez aquilo que você queira tanto, que você sinta tanta falta, é porque você não necessite disso. Eu estava pedindo algo para o Senhor, Ele pode me abençoar se Ele quiser, mas Ele quis me mostrar isso, que eu tenho tudo o que eu preciso, graças a Deus. Graças a Deus não me falta nada, eu posso não ter tudo o que eu quero ainda, as coisas que eu quero almejar e conquistar, mas aquilo que eu necessito, o Senhor nunca deixa faltar. Então, nós acabamos nos tornando pessoas idólatras, nós tornamos o nosso trabalho centro da nossa vida, nós tornamos a nossa família centro da nossa vida e colocamos várias coisas no lugar de Deus. Quando Deus é o centro da nossa vida, isso acontece naturalmente. Quando você acorda, a primeira coisa que você pensa é: mais um dia eu acordei. Quantas pessoas não levantaram hoje? Quantas pessoas não abriram os olhos? Mas eu abri, então obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada pelo emprego, pelo pão que eu vou comer, obrigada pelo meu trabalho que eu estou indo, seja de ônibus, de carro, de moto, mas o Senhor tem me guardado. Graças a Deus eu tenho pernas para andar. E nós temos que colocar o Senhor no centro, porque quando Ele é o centro, essas coisas, a gente continua vivendo a vida, nós temos as nossas necessidades humanas, né? Mas Ele vira prioridade. O trabalho não é mais uma coisa tão importante assim. Quantas pessoas nós conhecemos, eu e meu esposo, uma pessoa que ela trabalhava, ganhava um bom dinheiro, mas ela recebeu uma oferta de emprego melhor. Mas ela ia trabalhar aos domingos à noite, que é o horário do culto. Você está disposto a aceitar? Se alguém te oferecer um emprego, você ganha hoje R$4.000, eu te ofereço 6, mas você vai ter que trabalhar domingo à noite. Você aceitaria? Infelizmente, tem muitas pessoas que não... As pessoas deixaram a casa de Deus. Ir à casa de Deus não é mais importante. E nós temos hoje em dia a falsa ideia, que é o diabo que planta na nossa cabeça, de que a gente pode buscar ao Senhor em qualquer lugar. Não precisa ir à igreja para buscar a Deus. Ele está na minha casa também. Eu posso orar em casa, eu posso louvar em casa. E isso é o inimigo, irmãos. Você acha mesmo, seja sincero, você acha mesmo que nos momentos que você está fraco, que você fala, poxa, hoje eu não vou, estou tão cansado. Você acha mesmo que não é uma influência maligna? Que não é o inimigo colocando isso na sua cabeça? Pô, Mateus, mas você trabalhou o dia inteiro, você saiu de casa às 5 horas da manhã, você vai chegar numa quinta-feira, vai ficar até às 9 da noite aqui na igreja, amanhã você trabalha de novo. Vocês acham mesmo que isso não é coisa do nosso inimigo? Vocês acham mesmo que não é normal, é o ser humano, é porque eu estou cansado? Não, não é. Sinto informar, não é. O nosso inimigo, ele não tira férias, ele não descansa.
Todos os dias, em cada hora do dia, em cada minuto, em cada segundo, Ele vai estar ali pronto para te tentar em alguma coisa. E se a gente dá brecha, irmãos, aí o fim é triste. Mas nós temos que colocar o Senhor no centro, porque quando Ele é o centro, a gente sabe que vir para a igreja, eu tenho que ir porque tem culto, né? Terça, quinta e domingo. Não é algo rotineiro, é um prazer, é um privilégio. É um privilégio que nós temos de estar na casa do Senhor. Poxa vida, uma semana de 7 dias que o Senhor fez e te deu 7 dias para você ter saúde, para você ter alimento. 3 dias você não pode vir? 2? Não pode, é muito custoso para você. O Deus que proveu a sua saúde, que proveu a sua casa, que proveu o seu alimento, é demais para você separar 2 horas, porque o nosso culto leva 2 horas. É muito trabalhoso. 2 horas do dia de 24 que Ele te deu para você estar na casa do Senhor. Será que incomoda tanto assim? Nós temos um grande privilégio que nós não damos valor. Quantos lugares no mundo as pessoas são perseguidas por falar do nome de Jesus? Em quantos países isso aqui não pode acontecer? A gente não pode abrir as portas e pregar o evangelho, porque senão nós somos perseguidos, nós somos mortos. E a gente não olha para isso. A gente não olha para isso, que tem pessoas morrendo agora porque não negam a fé, porque não deixam de pregar o amor de Deus. E a gente que vive num país livre, que tem oportunidade de estar na casa do Senhor 3 vezes por semana, durante 2 horas apenas, a gente não quer fazer. É cansativo demais. Não, mas amanhã eu acordo cedo, eu trabalho, eu tenho 1000 coisas para fazer. Até que um dia isso não seja mais permitido. Até que um dia a gente seja perseguido. Nós temos que aproveitar, irmãos, a oportunidade, o privilégio que nós temos de estar aqui, na casa do Senhor. E quando Deus Ele é o centro da nossa vida, isso não é sacrifício, a gente enxerga isso como privilégio. Quando a gente não é idólatra ao nosso tempo, quando a gente não é idólatra aos nossos desejos, à nossa carne, quando você não é idólatra da sua carne, do seu cansaço, isso não é um problema. Isso não é um problema, isso é um privilégio. Você entende? Eu vou para a igreja porque, graças a Deus, eu tenho essa oportunidade. Eu tenho um carro para ir até lá. Se não tenho um carro, tenho um ônibus para ir, o Uber. Se não tenho Uber, tem perna, graças a Deus. O que seria da sua vida se o Senhor não te permitisse isso? Quantas desculpas nós arrumamos para não servir ao Senhor? Quantas coisas nós colocamos na frente do Senhor? Nós somos uma geração, e eu não estou falando só dos jovens, de pessoas que querem bênçãos, querem viver as bênçãos do Senhor, mas não querem buscar ao abençoador. A gente quer os milagres, a gente quer a provisão, mas a gente não quer buscar Ele. E não é buscar Ele pelo que Ele pode dar, é buscar Ele pelo que Ele já fez. Como foi dito aqui, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Então o Senhor não precisa te abençoar não para você ir para a igreja. O Senhor não precisa te abençoar para você buscar Ele. Ele já fez. As bênçãos do Senhor são lucro para nós. Porque nós já recebemos muito, muito mais do que nós merecíamos. Nós não merecíamos nem estar aqui, nem vida. Mas Jesus veio, pagou o preço do nosso pecado. E graças a Ele nós estamos aqui hoje. E o que temos feito? O que nós temos feito? E eu vou ler, irmãos, os irmãos não precisam abrir, em Mateus 6, 24, que diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. E quando nós idolatramos algo, quando nós idolatramos uma ideia, uma pessoa, enfim, não precisa ser só uma imagem, uma escultura.
Quando nós colocamos algo no centro da nossa vida, que pode ser o nosso emprego, pode ser a nossa família, pode ser o nosso desejo de ter algo, a avareza, apego a bens materiais, em conquistar e mostrar em ser, nós transformamos essas coisas em um Deus. E nós sabemos, a palavra do Senhor nos diz aqui em Mateus 6:24, que nós não podemos servir a dois senhores. Então eu sinto te informar, se essas coisas têm ocupado o centro da sua vida, você transformou isso num Deus, sem perceber talvez, imperceptivelmente, mas você transformou, você não tem nem servido a Deus. Nem servido a Deus. Fica no meio do muro e aí não serve nem a Deus nem ao diabo. Fica ali, no meio do muro. E a palavra do Senhor, nós lemos em Apocalipse, que se você não for quente, se você não for frio, morno, o Senhor também não quer não. Ele não quer, Ele rejeita. Esse vomitar cheio da minha boca, nós podemos entender como um ato de rejeição. O Senhor não quer. Ele não quer a sua vida morna. Ele não quer a sua vida em cima do muro. Ou é uma coisa ou é outra. Eu acredito que Ele talvez se alegre mais com quem sabe, né? Poxa, eu estou frio, estou no mundo. Eu sei. E tem a oportunidade de arrependimento, mas quantas pessoas acreditam que estão buscando a Deus, que estão servindo a Deus, mas na verdade não estão. Porque estão servindo a Deus, mas estão servindo também ao trabalho, também estão servindo aos desejos da carne, ao seu cansaço físico, ao seu desejo de buscar algo, e aí na verdade você nem está servindo a ninguém. Porque ou você serve um ou você serve o outro. E aí voltando aqui para Apocalipse, no capítulo 3, o versículo 18 e 19 diz: aconselho-te que de mim, Senhor, compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e roupas brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. O que nós podemos entender deste versículo? Ele fala aqui, né, a igreja de Laodiceia, aqui no versículo anterior, que diz: sou rica, estou enriquecida, de nada tenho falta, mas não sabe que é miserável, que é pobre, que é cega e que está despida, porque não está vestido com as vestes que o Senhor pode te dar, com as vestes que Ele coloca. Não, o importante é ter um dinheiro, o importante é ter o trabalho, o carro, o importante é ter uma igreja linda e maravilhosa. O importante é ter boas cadeiras, aquele instrumento de última geração. Esse é o importante. É isso que as pessoas buscam aí fora. Querem conforto, querem estar numa igrejona bonitona. Ai, não, mas aquela igreja pequenininha eu não vou, porque você viu, ai, a cadeira não é confortável, não é estofada. Ai, eu prefiro a outra. Talvez a outra está nua diante dos olhos do Senhor. E a gente não percebe, porque os nossos olhos espirituais estão fechados nessas situações. Quando você enxerga mais o exterior, mais o que tem por fora, do que se preocupa em enxergar aquilo que está dentro. Essa deve ser a nossa preocupação. É o que está dentro. Poxa, mas você viu? O evangelista Breno não tem aquele terno mais bonito que o cara lá da outra igreja tem. Mas como é o coração de ambos? Como é o seu coração? Por que você está tão preocupado com essas coisas? Por que você está olhando tanto para essas coisas? Quer mostrar para quem que você vai numa igreja grande? Porque o Senhor não está nem aí para isso. Não é para Deus que você está querendo mostrar algo. Não é a Ele que você está querendo agradar. O mesmo Deus que está aqui também está na outra igreja. A gente não crê assim? Então por que a gente vai buscar o conforto? Por que a gente vai buscar o melhor? Para quê? Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o que a gente tem por dentro. Ele está preocupado com o nosso coração. E hoje, irmãos, essa palavra, o Senhor me trouxe isso, me chamou, e Ele te chama também a abrir os seus olhos, a transformar hoje, tenha hoje uma mudança no seu entendimento, no seu intelecto. A palavra do Senhor fala: não vos conformeis com esse mundo, nem com o que há nele, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentes a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então não é, irmão, que você não pode vestir uma boa roupa.
Não tem nada a ver. A igreja pode ser uma igreja grande, pode ter a melhor cadeira para você sentar, pode. Mas não é o centro, não é a prioridade, não é o principal. O seu trabalho não é a sua prioridade. O seu marido não é a sua prioridade. Os seus filhos. E isso é um cuidado muito maior que nós devemos ter. Porque muitas vezes nós amamos tanto alguém, seja um marido, um filho, enfim, alguém, um parente. A gente fala, poxa, eu não posso viver sem essa pessoa. Não, mas o Brandon é o amor da minha vida. O que seria da minha vida sem ele? Eu não posso viver sem ele. Você pode amar, mas você não pode viver sem Jesus, irmão. As pessoas são pessoas. Os seus filhos, eles vão crescer, vão casar, vão formar a própria família. Talvez um dia, Deus o livre, né, que isso aconteça quando a gente estiver bem idoso, mas talvez um dia o seu marido morra, a sua esposa. É o ciclo da vida. Acontece, vai acontecer. E você não pode viver sem essa pessoa. Depois que essa pessoa se for, você vai fazer o quê? A sua salvação, você vai segurando, a pastora vai segurando no paletó do pastor para o céu? Precisa muito dele. Porque quando Jesus voltar, não, ela vai com ele, segura no paletó e vai embora, ou vice-versa. Ele vai segurando na saia dela, não é assim. A salvação é individual. Você precisa buscar pela sua vida, pelos seus também, mas pela sua vida, pela sua salvação. Eu me peguei há um tempo atrás, assim que eu casei, né? A gente casa e a gente está apaixonado, no começo de tudo. E eu me peguei, o Senhor me alertou sobre isso, que eu estava amando o meu marido num nível de colocar ele num altar. E não tem que ser assim. Eu posso amar muito ele, eu posso servir a ele, a minha família, mas não tem que estar num altar. Ele não tem que estar no centro da minha vida. É o meu marido, eu tenho que amar, eu tenho que honrar, mas ele não é o centro da minha vida. Não tem que ser. Os seus filhos não têm que ser o centro da sua vida. A sua vida não pode estar pautada naquilo que você tem, no que você conquistou. Não, mas e quando eu tiver velho? O que eu vou fazer? Não conquistei nada, não tenho nada. Não tive minha casa própria. Não tive o melhor carro. Não viajei. Não saí do Brasil. Você quer sair para quê do Brasil? Você tem que ir para o céu. Seu foco é a viagem lá para o céu, quando Jesus voltar. Então, se desprenda das coisas deste mundo. Se desapegue. Nós morremos com Cristo, nós temos uma nova vida. E nós temos que buscar as coisas dessa nova vida. Nós temos que buscar as coisas do céu. Porque o nosso objetivo é ir para lá, não é? Eu quero acreditar que todo mundo está aqui, quer ir para o céu. Então, por que nós vamos viver uma vida preocupados constantemente, todos os dias, com o dia de amanhã, com o que a gente pode conquistar? E a nossa vida espiritual, como que ela está? Como que está o seu relacionamento com Deus? Você quer ir morar com Ele, não quer? A gente mora numa casa com uma pessoa que a gente não se relaciona? Com um estranho? Não. A gente convive, a gente mora com quem a gente tem um relacionamento. Seja casal ou família. Como você vai morar com uma pessoa? Como você quer ir morar com uma pessoa que você não tem a mínima vontade de conhecer? O esforço. Porque a vida com Deus não tem um limite. Não tem assim, o final lá, o fundo do mar. Não existe. É um profundo que a gente não alcança. Você pode cada vez mais além, em conhecer a Deus, em se relacionar, em ter intimidade com Ele. Não existe um fim. Então a gente tem buscado cada dia mais, talvez a gente tenha buscado, mas não é o suficiente ainda. Nunca vai ser o suficiente. Nunca vai ser o suficiente por tudo que Ele já fez. A gente pode viver uma vida inteira, 24 horas por dia, 7 dias por semana, dentro da casa do Senhor. Não precisa. Mas se a gente fizesse isso todos os dias, ainda não seria suficiente por aquilo que Ele fez por nós. Nós devemos a nossa vida a Ele, porque Ele deu a vida dEle por amor a nós. E aí, complementando aqui, irmãos, a palavra, eu já vou encerrar. Em Mateus 16, no capítulo 26, diz assim: pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Imagina só, irmãos, você viveu uma vida inteira
para conquistar algo, para pagar algo. Comprei meu apartamento, comprei a minha casa, casei, tive filhos, viajei. Chegou lá no final e você não cuidou da sua alma. Perdeu ela no meio do caminho. Imagina que triste. O corpo vai ficar deficiente porque você não está aqui e você vai apodrecer fora do corpo. Então é importante estar aqui. É importante buscar as coisas de Deus, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pela sua alma? No final da sua vida, quando Jesus voltar, ou quando você morrer, porque a gente não sabe, irmãos, eu estou falando no final da vida, mas pode ser que a gente não veja o arrebatamento coletivo da igreja. Deus nos livre, mas saindo daqui a gente pode sofrer um acidente e morrer. Deus nos livre, mas pode ser que você durma hoje e amanhã você não acorde. Nós não sabemos o dia de amanhã e esse é um erro do ser humano, achar que tem tempo. Esse é o nosso maior erro. É o nosso maior erro, achar que a gente tem tempo. E a nossa vida, o relógio não está na nossa mão. Não é a gente que determina quantos anos a gente vai viver. E esse é o nosso erro, porque aí nós deixamos para depois. Hoje tem esse filme aqui que vai passar, próximo domingo eu vou para a igreja. E se você não puder mais ir? Se você morrer? Se acontecer alguma coisa? Mas não, esse mês eu vou viajar. Não, eu estou com um projeto no trabalho, não vai dar para eu ir. Não, mas eu sou jovem, eu estou nova, eu posso viver a vida, eu posso curtir. Depois, quando eu estiver adulta, que eu casar, enfim, aí eu vou para a igreja. Não, mas agora eu não consigo largar esse vício. Não consigo largar a bebida. Não dá, porque os meus amigos... Depois eu vou mudar desse bairro, depois eu largo. Mas eu não consigo largar o cigarro, porque eu sou muito estressado, o meu trabalho é estressante, o cigarro me desestressa. E a gente vai deixando para depois, vai deixando para amanhã... Depois eu faço isso, depois eu faço aquilo, mas a gente não sabe o nosso depois. Eu vi uma história de uma jovem que morreu esses dias. Ela tinha câncer, aí fez o tratamento, recebeu um transplante de medula, foi curada do câncer, que legal. Ela foi curada, talvez por um momento ali no meio do tratamento ela pensou, a minha vida vai acabar, vou morrer. E aí ela se casou, ela teve um filho, ela fez aquilo que ela tinha vontade de fazer. E aí ela recebeu um transplante de medula e pronto, estou curada do câncer. Postou até que acabou o tratamento, alguma coisa assim. E foi curada, porque recebeu o transplante, deu tudo certo, mas de repente ela morreu. O corpo recusou. Pode acontecer, a gente não sabe. A gente não sabe o nosso dia de amanhã. Então nos preocupemos hoje, enquanto a gente tem tempo, enquanto a gente tem oportunidade, enquanto a gente tem saúde, em buscar as coisas que são do céu, que são do reino de Deus. Porque se o seu dia acaba hoje, irmão, você tem certeza de para onde você vai? Talvez a gente se enganou a vida inteira, como eu estava me enganando de certa forma, porque essa preocupação excessiva com o dia de amanhã é uma idolatria também. A gente não pode viver assim, não, mas eu tenho que pagar, não, puxa, como que vai ser esse mês? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que conquistar a minha casa, eu tenho que viajar. E a gente vive preocupado e vive a vida inteira assim. Quando conquistou, quer melhorar, e quer isso, e deixa para amanhã, e deixa para amanhã. Não se preocupou, não colocou como meta para o ano de 2026. Esse ano de 2026 eu quero conhecer Jesus de uma forma que eu nunca conheci. Esse ano de 2026, a minha meta para esse ano é ter um relacionamento firme com o Senhor. Não, a gente coloca outras coisas. Não, esse ano eu quero fazer uma faculdade, quero fazer um curso, quero trocar de carro, quero quitar a minha casa. Mas e a nossa nova vida? Porque para esse mundo a gente já está morto. Já foi, nós nos batizamos, nós recebemos uma nova vida. E nós temos que cuidar dessa nova vida. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Então, nesse momento, irmão, eu quero te convidar a fechar os seus olhos e vamos orar. Você pode orar em voz alta, você pode falar com o Senhor, mas se de repente até aqui você tem vivido uma vida com outras coisas no centro,
Peça a Ele, fala: Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos, tira essa preocupação excessiva com o dia de amanhã. Tira, Jesus, esse endeusamento que eu dou ao meu trabalho, ao meu marido, à minha esposa, aos meus filhos. Me ajuda, Senhor, abre os meus olhos. Me dá forças para te buscar. Me dá força, Jesus, para ter um relacionamento contigo. Porque nós sabemos, Pai, que o mundo chama, que a rotina é cansativa. A gente trabalha, a gente tem tantas coisas e precisa trabalhar. Mas a nossa prioridade é o Senhor. Nem que seja no caminho do trabalho orando, nem que seja no ônibus, nem que seja lavando a louça. Nós queremos falar contigo, nós queremos um relacionamento contigo. Nos ajuda, Senhor, a nos desprender das coisas desse mundo. Nos ajuda, Senhor, a tirar os nossos olhos disso, mostrar que nós precisamos ter alguma coisa, que nós conquistamos, que nós somos. Nós queremos ser conhecidos, Jesus, por Ti. Não importa como o mundo te olha, não importa como o mundo te vê, se importe como o Senhor está te olhando. Se importe em como o Senhor está te vendo, se Ele ainda escuta a sua oração. Essa é a nossa preocupação. Não é o trabalho, não é o marido, não são os filhos. Então, diga ao Senhor, coloca tudo no altar dele agora. Coloca tudo diante dele. Talvez você nem percebeu e fala: Senhor, me perdoa, porque eu idolatrei o meu trabalho, eu idolatrei a minha esposa, eu idolatrei os meus filhos, eu idolatrei a minha vontade carnal, os meus desejos. Me perdoa, porque eu não percebi, Senhor. Mas eu estava sendo um idólatra, colocando outras coisas no seu lugar, no centro da minha vida. Mas a partir de hoje, Deus, nós te suplicamos, Pai, abre os nossos olhos, que o Senhor seja o centro da nossa vida. Não permita, Jesus, que nós demos tanto valor a outras coisas, mais do que a Tua presença, mais do que o Teu reino, Jesus. Perdoa, Senhor, porque nós somos falhos, nós somos tão fracos, mas nós sabemos que o Senhor pode nos fortalecer, Jesus. Então nos fortalece, nos ajuda todos os dias, nos lembre disso, que é o Senhor que tem que ser o centro. Senhor, nós oramos e te pedimos agora que todos os dias, ao abrir os nossos olhos, nós possamos nos lembrar que foi o Senhor quem permitiu. Quando nós olharmos, Jesus, para as nossas casas, para o carro que a gente tem, que nós possamos nos lembrar que foi o Senhor que nos deu e que tudo é teu, Jesus. Tudo é teu, Jesus. Do que adianta nós conquistarmos, nós possuirmos, a gente ser reconhecido, ter um nome que as pessoas conhecem e perder a nossa alma, Deus. Perdoa, Jesus, o nosso coração tão falho. Perdoa, Jesus, essa mentalidade que nós temos, Deus. Que o Senhor seja a nossa prioridade. Que o Senhor seja o nosso centro, porque se nós não temos a Ti, Jesus, o que seria de nós sem ter a Tua presença? Um peixe não pode viver fora d'água, Jesus. E nós não podemos viver longe da Tua presença. A Tua presença é o mais importante, Jesus. A Tua presença é o que nos basta, Senhor. Ainda que nós não venhamos a conquistar algo, ainda que nós não venhamos a ser conhecidos, a ter riquezas aqui na terra, a Sua presença nos basta, Senhor, tem que nos bastar. Nos lembra, traz à nossa memória, Jesus, isso, porque nós somos falhos e nós esquecemos, Pai. Sim, Jesus, nós suplicamos a Ti, Deus. Feche os seus olhos e reflita nisso. Coloque diante do altar do Senhor. Fale com Ele, peça perdão. Como nós falhamos com Ele. E como Ele é bondoso e misericordioso. E hoje te convida a ter uma mudança. A transformar o seu pensamento. A ser renovado pela transformação do vosso entendimento. Aleluia, Deus. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor?
Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Repita isso se você puder. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, meu Senhor. E só tua presença é o que me basta. E eu quero te levar por onde eu vou. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, e nada eu serei sem ti, Senhor. E só a tua presença é o que me basta. E eu te levarei por onde eu vou. Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem tua misericórdia? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Eu não sou nada, porque a tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor? Se essa não é a sua verdade ainda, feche os seus olhos e não cante. Fala: Senhor, eu vou cantar agora, eu vou falar isso, mas que não sejam só palavras, não, Jesus. Que seja a minha verdade. Que a tua presença seja o que mais importa. Que a tua presença seja o mais importante. A partir de hoje, eu declaro sobre a minha vida, Jesus, uma mudança, uma transformação. O Senhor é o mais importante, o Senhor é o que eu tenho de mais precioso. Não é o meu carro, não é a minha casa, não é o meu emprego, não é a minha família, não, é a sua presença. É tudo que eu preciso. Pode faltar a casa, pode faltar o emprego, podem faltar os filhos, o alimento, mas a presença dele não pode faltar. Diga isso para ele, fala: Senhor, hoje, é a partir de hoje. A partir de hoje, Jesus, a partir de hoje, Senhor, nós queremos ser transformados, Pai. A partir de hoje, Senhor, eu declaro sobre as nossas vidas um novo tempo, Jesus. Uma vida centrada em Ti, Jesus.
porque nós não somos nada sem Ti, Pai. Nós não somos nada sem a Tua presença, Deus. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença, aleluia, e eu Te levarei por onde eu for. Que a partir de hoje, irmãos, nós possamos viver essa transformação, uma nova vida. Não é tarde demais ainda. Se você está ouvindo, é porque o Senhor te ama, porque lá em Apocalipse, no capítulo 3 que nós lemos, Ele fala que corrige aqueles que Ele ama, que aqueles que Ele ama, Ele exorta. Então, se o Senhor está falando com você, é porque Ele te ama e Ele te dá uma nova chance. Que Ele seja o centro da nossa vida, que a nossa vida esteja ao redor dEle, que mais importante do que qualquer coisa seja a nossa comunhão e o nosso relacionamento com Ele, porque isso é o mais importante, a presença dEle. É o que você vai levar quando você não tiver mais a pessoa que você ama ao seu lado, quando seus filhos crescerem e forem embora, quando você perder o seu emprego, quando você de repente não tiver mais o carro, quando as pessoas te abandonarem, é a presença dEle que vai te sustentar. Nos momentos difíceis é a presença dEle que sustenta. E é para essa presença que nós estamos indo. Nós estamos vivendo essa vida aqui, nos preparando para a vida que nós teremos com Ele. Então, a partir de hoje, irmãos, o Senhor nos chama a transformar a nossa mentalidade, a não nos conformar com esse mundo e com o que há nele, mas transformar-nos pela renovação do nosso entendimento, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que a partir de hoje essa seja a nossa maior vontade, o nosso maior desejo, a nossa maior conquista, ter a presença do Senhor todos os dias palpável. Amém? Eu espero que o Senhor possa ter falado com você como falou comigo. E agradeça a Ele, porque eu sou grata. Ele nos exorta, Ele nos corrige porque Ele nos ama. E que privilégio nós temos de ser exortados, corrigidos por esse Deus. Imagina só, irmão, se Ele não nos alertasse. Imagina se o Senhor não falasse comigo sobre essa preocupação com o dia de amanhã que eu tinha. Então, louvado seja o nome do nosso Deus.